Bom pessoal, esse vídeo mostra como eu e meu grupo determinamos a força da gravidade a partir de dois experimentos diferentes, através da queda livre e do pêndulo. Começando com o experimento da queda livre, a gente precisou tomar algumas medidas de cautela para fazer o experimento da melhor forma possível, e a primeira delas foi ajustar o sensor Pasco para 0 graus, depois verificar se o sensor estava captando toda a área que seria utilizada no experimento, e assim determinar a primeira altura em que a bolinha seria deixada para cair. No momento da queda, a gente precisava centralizar a bolinha na área de captação do sensor para assim soltá-la. Depois a gente coletava os valores determinados pelo Pasco, da velocidade que a bolinha atingiu e do tempo que ela demorou para cair na plataforma a partir do momento que ela foi solta. E assim a gente seguiu o mesmo procedimento, né? A gente ajustava o nosso ponto de referência da queda da bolinha para determinar as novas alturas assim que a bolinha seria deixada para cair. Centralizava na área de captação do sensor e deixava cair. E assim a gente coletava os dados determinados pelo Pasco. Com esses valores coletados no Pasco, a gente pode fazer as tabelas que estão sendo apresentadas aí no vídeo, sendo 3 tabelas diferentes para as 3 alturas diferentes que a gente utilizou para a queda da bolinha. E em cada tabela tem 3 valores diferentes para a velocidade e do tempo, permitindo com que a gente fizesse a média da velocidade e a média do tempo em cada uma das tabelas. Já no caso do pêndulo, a gente primeiramente mediu o tamanho do fio que estava amarrado na bolinha. E depois, assim como no experimento anterior, a gente precisou tomar algumas medidas de cautela para que o experimento ocorresse da melhor forma possível. E a primeira delas foi ter o cuidado de ajustar o fio precisamente na angulação que estava sendo exigida no experimento. Além disso, também foi necessário ajustar a inclinação do fio de forma que ele ficasse paralelo à plataforma do medidor de ângulo, para que os dados obtidos fossem os mais precisos possíveis. E assim, depois de tudo isso, era só soltar a bolinha e cronometrar o tempo até que desse 10 oscilações. E assim o procedimento se repetia, a gente reajustava os ângulos de acordo com o que era pedido no experimento, reajustava a inclinação do fio e soltava a bolinha, cronometrando o tempo das 10 oscilações de cada ângulo que foi determinado pelo experimento. A imagem que está sendo apresentada é a tabela que a gente conseguiu fazer de acordo com os valores que a gente determinou pelo experimento. Então a gente utilizou 3 comprimentos diferentes para o fio e repetimos o procedimento 3 vezes para cada comprimento do ângulo. E assim a gente pôde determinar com o cronômetro 3 valores diferentes do tempo para cada comprimento. E assim a gente conseguiu calcular a média do tempo para cada comprimento. Agora o Yudi, um dos integrantes do nosso grupo, vai explicar melhor sobre as fórmulas que a gente utilizou em cada experimento e como que a gente aplicou os valores que a gente determinou em ambos os experimentos. Pessoal, agora outra demonstração aqui, a demonstração da gravidade pela queda livre. Para poder fazer isso aqui, a gente utilizou o sensor Pasco nos computadores dos laboratórios da Mauá. A gente, como pode ser visto aí nos vídeos, né, a gente jogava a bolinha e criava um gráfico, né? A gente criou, na maioria das vezes, em velocidade, em função do tempo, foi a nossa escolha, mas também funcionaria como espaço em função do tempo. E aí a gente utilizou essas formulinhas já conhecidas, né? A fórmula do espaço com aceleração aqui também e a fórmula de Torricelli para poder supor aí a gravidade, né? Então, substituindo nessas formulazinhas aqui, a gente conseguiu perceber que os dados experimentais também traziam gráficos parecidos com aqueles com esses do pêndulo, quando jogados para ou o tempo em função do espaço ou o espaço em função do tempo. Na realidade, o gráfico gerado, ele já vai mais ou menos uma reta, uma vez que a gente utilizou velocidade em função do tempo. E como tem a aceleração presente, ficava mais ou menos uma função afim. Bom, pessoal, então agora a gente vai dar demonstração aí de como a gente supôs a gravidade com os materiais aqui da Mauá, né? Então aqui a gente utilizou o pêndulo, né? A gente usou uma fórmula já conhecida, né? O tego a 2π raiz de L sobre G. A gente consegue perceber que isso aqui pode, se a gente for jogar num gráfico, ficaria uma equação da reta mais ou menos igual a essa aqui. Como é um gráfico que tem raiz, né? Elevado a meio, a gente sabe que vai gerar mais ou menos um gráfico que aqui, esse y seria o t aqui no caso, né? T em função do espaço, assim, isso aqui, esses x seriam os chutes não, né? As medições dos valores que a gente fez no pêndulo, e geraria mais ou menos um gráfico assim. O que faz muito sentido, porque uma vez que a gravidade está em jogo,
o gráfico de espaço em função do tempo, que já é conhecido, a gente aprende desde o ensino médio, ele teria esse comportamento aqui. E como essa função aqui é inversa dessa, prova que esses dados experimentais conseguem provar até que bem essa questão da gravidade.